Eu tô com essa ideia embrionária aqui da criação desse festival. É um festival que eu quero que seja assim, quero que seja assado, quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo, né? E ele tinha um contato, então... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Inspire Studio Fitness, inspirando você a chegar na sua melhor forma. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a sua telinha, mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, porque eu tenho um brother aqui na minha frente, mas antes de apresentar ele, eu quero pedir a sua contribuição aí, cara. Não custa nada para você, ó. Movimentinho no like aí, dedinho no like. Se inscreve, compartilha, comenta também. Você pode participar aqui do nosso programa, dando sugestão de pauta, falando o que a gente tem que melhorar. A sua opinião é sempre muito importante pra gente. Então, sem mais delongas, vou apresentar meu amigo aqui. Ele que já passou por aqui, é um amigo do Centralcast. Já apagou incêndios aqui, já tivemos BO, o cara apareceu aqui prontamente para ajudar. E além de estar fazendo também um trabalho aí pela cultura cuiabana, mais precisamente no underground. A gente deixa a gente começar o papo que você vai saber. Vicente Maranhão, muito obrigado pela sua presença. Estamos de volta aí. The Boys are back in town. É, isso aí, The Boys and Back in Town. Música do Tim Lizzy, né, cara? Exatamente. Estamos aí. Cara, obrigado pela sua presença e obrigado porque você sempre ajudou muito a gente aqui, cara, nos corre aqui. Às vezes, vocês não sabem. Ainda bem que ele mora aqui perto, então é muito conveniente ter ele aqui perto. Já tivemos problema aqui no nosso equipamento, ele prontamente ajudou a gente. Isso aí, estamos de volta aqui no Centralcast, diretamente do Centro Geodésico da América do Sul. Exatamente. Cuiabrasa, que hoje está frio, marquem essa data, estamos fazendo frio, cara. Isso no frio. Sim, né? Nós desligamos o ar-condicionado aqui, você vai ouvir só um barulhinho aqui, só pra... Porque nós somos uns caras quentes, daqui a pouco esquenta, e então deixa aqui só de stand-by o ar-condicionadinho. Mas, cara, a gente tava falando que você ajudou muito a gente, mas o maior trabalho que você faz é ajudando a cultura underground. Parabéns, cara. Recentemente saiu um vídeo aí de você no Festival do Mato, né? Isso. O do Mato... Você tava na frente da produção. Exatamente. O do Mato, como que funcionou a ideia? Tinha o Lucas... Da Supernova, né? Supernova, né? E ele criou o conceito do festival, né? Ele criou... né, a ideia do festival, a marca e tudo, mas ele não sabia como operacionalizar isso. Ele não tinha essa experiência, essa expertise. Essa coisa que é para produtores. Exatamente. Mesmo, né? E ele me chamou, falou, cara, eu tenho essa ideia aqui, eu tô com essa ideia embrionária aqui da criação desse festival. É um festival que eu quero que seja assim, quero que seja assado, quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo, né? E ele tinha um contato, então, com o Lúdio, sim, que é deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, né, para a questão de conseguir o fomento. Então eu entrei junto com o Lucas nessa parte de realizar a produção de todo o festival, né? Sim. Então, comigo veio junto a AMC, que é a Associação Mato Grossense de Cultura, abraço aí pro Levi, que é o presidente, né? Que ele veio fazer o intermédio da parte técnico-burocrática, né? Que é justamente a parte executiva para captar esse recurso. Sim. Que veio através de uma emenda parlamentar do Lúdio. Certo. Né? E através disso a gente começou a desenhar, de fato, colocar em prática essa ideia conceitual que o Lucas tinha, né? Então a gente foi definindo qual que seria o tamanho, quanto seria a quantidade de dias, como que seria feita a parte de seleção de bandas. Os detalhes que só um produtor sabe. Exatamente, mesmo, né? Que sabe viabilizar essas questões, né? Contratar. E é legal que assim, a maneira que a gente foi criando, que foi muito orgânica, né? O festival ele foi se tornando, a partir do momento da ideia original até a sua concepção final, ele foi se tornando um outro festival, né? Porque você vai lidando com situações ali que são inesperadas, você vai lidando
lidando com, né, com algumas coisas que você não contava que teria que acontecer, algumas dificuldades, ou então algumas outras perspectivas que você não esperava. Então, tudo isso ajudou na construção, né, do desenho desse evento, né, do desenho estrutural do evento, né. Tanto que inicialmente, olha que engraçado, inicialmente ele foi pensado para ser no centro histórico de Cuiabá. Certo. Né? Era para ser ali no Calçadão, era a nossa ideia inicial. Daí, porém, na época, como foi bem ali junto com o que estava tendo a discussão sobre o carnaval, e foi meio que proibido, se não me engano, teve a associação dos lojistas ali do centro proibiram a realização de grandes eventos ali por uma questão de, né, poluição urbana e tudo centro mais. Histórico, Centro tombado, histórico, exatamente, né? E acabou que a gente teve que levar então para outro lugar. Daí surgiu a ideia de fazer na Orla 2, que já tinha sido onde foi o carnaval de fato, né? Que acabou dando bom lá, né? Exatamente, que é ali próximo ao Atacadão. Próximo ao Cais, né? Próximo ao Cais, e foi muito legal. Foi assim, o espaço legal, comportou legal, a estrutura, não incomoda logística, ninguém. tudo bacana, né? E ao mesmo tempo também começou, né? Como que nós faríamos a questão do critério de seleção, né? Vamos montar uma curadoria, vamos nós convidarmos a banda. Então, assim, foi decidido que seria uma grande curadoria, né, de concepção que a gente criaria um portal onde as bandas se cadastrariam, né, e a gente faria a curadoria. A gente ainda fez assim com uma perspectiva que, como é um festival segmentado para o nicho do rock and roll, inicialmente pensado, não vamos ter um grande volume. E assim, a gente se surpreendeu que a gente teve um total de 57 inscrições. Legal. Né, de todo o Mato Grosso, assim. Então, assim, pro cenário do rock and roll, isso é muito legal. É um número, um expoente muito grande de bandas, né? E bandas, assim, que um dos critérios da seleção das bandas era que fosse autoral. Então a gente não tá falando de banda cover, não tá falando de banda de barzinho, a gente tá falando de banda. A gente tá criando coisa nova. Tá criando coisa nova, tá criando conteúdo, né? Tá realmente fazendo o seu trabalho de composição, né? Sim. Dentro da sua estética específica. Então, assim, foi bem legal. Daí nós fizemos essa curadoria, foi dividido em 2 dias. E teve a questão do headline, que eu acho que ali que foi a minha maior influência, né? Sim. Que o primeiro headline que a gente tinha pensado, por uma questão de valores, né? Porque, assim, além disso, né? Além disso tudo, de você ter que criar tudo isso, você tem que elaborar toda essa questão da criação, do desenho estrutural do festival, elaborar toda essa parte, né, de logística das coisas, né, dessa parte de todo o processo do desenho de produção. Você ainda tem que pensar também que tudo isso tem um teto que você tem que atingir, né? E inicialmente, quando a gente foi pensar, o artista que a gente tinha pensado inicialmente, tem uma questão no estado que tem uma lei que o Mauro Mendes instituiu que diz o seguinte, né? Quando você fizer um festival, qualquer que seja, que tenha uma atração nacional, né, essa atração ele pode assumir X% do valor, né, e desse X% do valor de cachê que a gente está falando, né, 30% tem que ser destinado para bandas locais. Então, assim, por exemplo, vamos supor, se a banda cobra 100 mil reais de cachê, 30 mil, então você tem que contratar com bandas locais. Então, ao todo, na verdade, você vai gastar ali de cachê para as bandas de 130 mil. Sim. Né? E quando a gente pensou na primeira atração, quando a gente fez esse cálculo, não batia. Certo. Né? E daí, a gente, nesse momento, me veio o insight do Ratos, né? Que era uma banda que já não vinha a Mato Grosso há quase 20 anos, né? Tipo, foi 2007 a última vez. Foi em 2007 que ele veio aqui e jogou o João Mar em cima do palco? Exatamente. Essa vez, olha só que marca isso, né? Foi numa antiga, até numa boate que eu não lembro. Onde era Hits. Hits, isso, ali que ficava perto do... aquele bairro, Santa Rosa. Santa Rosa ali. Exatamente. E, então, eles não vinham desde essa época pra cá, eles estavam lançando um disco que era um disco muito significativo, que era o Necropolítica, né? Que, tipo, um puta disco, né? Marcante também, né? E assim, que tem um caráter de engajamento, de ter uma questão muito política presente diante do fascismo, né? E que casava muito com o período, né, que a gente estava saindo, né, que foi esse final de governo, só que a questão da bipolaridade, a questão de ascensão do fascismo e tudo mais. Então, era um show que, digamos assim, dentro do contexto que tinha todos os elementos, ele se encaixava perfeitamente porque a gente queria propor com o festival.
Sim. Queria um festival que fosse democrático, queria um festival que garantisse a livre expressão artística, que garantisse que, né, as comunidades que não tivessem tanta visibilidade tivessem voz, né? Então que garantisse a questão de ter um protagonismo presente, né? Ter uma questão de um engajamento presente. Então isso foi importante. Daí eu entrei em contato com o Rafael da Powerline, daí expliquei, olha, é um festival assim, ele é um festival que vem de um recurso público, ele é gratuito, ele é aberto, ele vai ter uma série de seletivas para trazer bandas que são bandas undergrounds para tocar junto, enfim, né? Apresentei qual que era a nossa ideia e na hora ele topou, falou, não, vamos fazer, Abraçaram a causa, né? Conversou com o pessoal da banda, né, e eles abraçaram junto ali. E eu acho que isso também só rola porque eles são caras engajados, né? Exatamente. Entenderam essa... É uma banda que, além da questão musical, né, que é, digamos assim, é muito forte, Sim. né, para quem gosta do estilo, é uma banda que é uma referência, tipo, como uma das maiores bandas de crossover do mundo, né? Que flui tanto na galera do metal quanto na galera do hardcore e punk. Nessa história que, quando chamaram eles de traidores, né? As pessoas não sabem que também eles criaram um monstro que ficou maior ainda, né? Que abriu mais horizontes para eles, né? Então, eu acho que Ratos do Porão, isso que você falou, faz eles circularem e serem bem quistos Exatamente, né? Em todos os espaços. Né? E acabou casando certinho. E a gente ficou assim, mas daí precisava de um headline para o segundo dia. E a gente queria um headline matogrossense. Né? Porque, pô, vamos trazer um nacional, vamos colocar uma banda, né, que tenha o mesmo tamanho, que seja do Mato Grosso, ou que tenha pelo menos a mesma... Tamanho não, né? Porque a gente não tem nenhuma banda hoje em Mato Grosso que tenha uma proporção do tamanho do Ratos. Mas que tenha pelo menos a mesmo... marco histórico, digamos assim. Sim, a mesma relevante histórica, né, do relé. E daí, nisso eu lembrei que, por exemplo, em 2023, né, quando eu fui fazer o Crisium, eu provoquei o Fabrício e o André para fazer um revival do Extrema-Unção, né? Porque o Extrema-Unção foi a primeira banda de metal extremo que eu assisti no interior, quando eu morava em Rondonópolis. Eu tinha 12 anos na época. Sim. E foi a primeira banda de metal extremo que eu tive a oportunidade de ver, numa época que, tipo, não existia redes sociais, a internet ainda estava começando a engatinhar, então, assim, tudo era muito distante. Então, de repente, você, do nada, vê uma banda, daquelas bandas que você via no Fúria Metal da MTV, que via nas VHS que vinham de distribuidora, e uma banda aqui de Mato Grosso fazendo a mesma coisa. Isso foi muito impactante, né? Eu fico até brincando com o Fabrício que isso entortou minha vida de um jeito que nunca mais eu fui a mesma pessoa. Sim. Né? Então, eu tendo isso, né, eu comecei a provocar, cara, né, vai completar 30 anos de história, porque a gente não faz uma celebração. Ele tinha a ideia de fazer um documentário já tinha essa conversa, né, juntamente até com o Joey, né, que é o diretor da JF Produções. Joey que já fez umas coisas bem legais, né, do Ser Underground. Isso, exatamente. Mas eu falei, cara, a gente podia marcar esse documentário, que até então era a ideia de um documentário, né? Que também ele fez com GTW também, né? Ele sempre tá envolvido nesses... fazer um show. E ele aceitou, assim, super topou a ideia e já começou a conversar, e daí já ligou pro Enzo, que era da primeira formação, já ligou pra uma galera, né, pra tentar formatar esse show. Só que o que aconteceu? Nessa época, no ano passado, o Crisium teve uma mudança de horário de voo. Eu lembro. E ele foi, tipo, o voo dele que era pra chegar de manhã foi passado para 16 da tarde. E esse show foi na Casa Cuiabana. E a Casa Cuiabana, como ela fica próximo ao Hospital Santa Casa, tem uns limites, tem né? uns limites de horário sobre poluição sonora. Então lá só pode acontecer evento até às 22 horas. Não pode passar, né? Por causa da questão da lei do silêncio, né? Que é por causa que é próximo do hospital. E por conta disso, né, o que aconteceu? Eu tive que cancelar, fiquei até super mal na época, fui falar com eles. Né, tivemos que cancelar, mas, cara... Até porque você tinha provocado, né? Mas, sinceramente, pensando hoje, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se a gente não tivesse cancelado lá, naquela época, tivesse realizado a gravação do show lá, não teria
a magnitude, não teria o impacto e principalmente impacto estrutural, de qualidade, de equipamento, e não teria também o tempo que eles tiveram também para amadurecer, para ensaiar, para de novo chegarem mais se aptos, entrosar, né? E criar esse repertório, que foi esse show de 30 anos, que foi realizado um ano depois, não de 31 anos, né? Que foi realizado na Orla. Os deuses do heavy metal conspiraram para ficar numa data mais épica. Exatamente. Quase, então, assim, daí né? então nós conseguimos então criar dois headlines que a gente acha que, digamos assim, eram marcantes dentro daquela lógica desse conceito do festival que a gente estava criando. Bacana. Um é o Ratos de Porão, que já tinha aquela história de 20 anos sem tocar em Mato Grosso, uma banda que tem mais de 40 anos de história, né? Uma banda que estava lançando um disco que é o Necropolítica, é um puta disco, né, panfletário, emblemático, engajado pelas questões da causa do fascismo. E do outro lado você tinha ali o Extrema Unção, que era uma banda também seminal, uma banda do início, né, onde a história do underground de Mato Grossense se cruza várias vezes com a história do Extrema Unção, e que estava ali, né, contando uma história de 30 anos de cena. Uma celebração de 30 anos da história da cena de Mato Grosso na música extrema. E tem outro marco aí também, que nesse daí o Jomar subiu no palco e cantou. Exatamente. Então, dessa vez ele não foi jogado do palco, né? Não, e fora as homenagens, né? Sim. Teve homenagem ao Petardo, do Sandrão, teve homenagem ao Dross. Então, assim, essas homenagens também que marcaram, que foi junto com a figura do Rodivaldo, que também faleceu, né? Então, assim, essas coisas que queira, quer não, essas figuras que dentro da imagética do underground, né, são figuras importantes, né, são figuras que, de certa maneira, em determinados momentos da história, né, cultural do estado, até vamos falar do estado de Mato Grosso, marcam e mudam, criam aspectos que transformam a cena de um formato. Verdade. Então, assim, era muito relevante fazer dessa forma. Quem vê de fora não entende isso é um acontecimento, né? Que cada acontecimento dele desencadeia uma série de outras coisas, né? Tipo, principalmente na questão underground e na cultura em geral, né? Sim. Então, tipo assim, igual você falou, uma vez eu ouvi o Extrema Unção lá quando era moleque, te impactou de um jeito, entortou a sua vida, olha como que você estava envolvido hoje nisso, né? Então, na vida das pessoas, né? E a função da cultura é essa, né? Exatamente. Né? Então, tipo, eu acho que foi muito emblemático mesmo. Eu não tive a oportunidade de ir, mas a repercussão foi muito boa, né? E até esses dias saiu também um vídeo seu lá antes de apresentar o... Você tava, as assim, aberturas emocionadas. Mas, cara, eu percebi que ali você tava mesmo sangue no olho mesmo. Lógico. Aquilo representava muito pra você, né, cara? E pra cena, né? De modo geral, acho que representou pra todo mundo que estava envolvido naquele determinado contexto, né? Sim. Quer queira, quer não, quando você faz o que nem você falou, quando você faz um evento desse que conta uma história, porque não é só um show, ali a gente está contando uma história. Sim. Né, que conta uma história, isso traz também muita carga emocional, traz coisas que você relembra daquela época, coisas de pessoas que passaram, que se foram, né, de coisas que aconteceram, eventos que estiveram relacionados àquilo. Então, tipo, quer queira, quer não, é uma parte do seu DNA que está ali também. Sim, sim. Né? Você está inserido naquele contexto, você viveu aquilo com aquelas pessoas. Exatamente. Eu acho que isso é totalmente relevante nesse caso, né? E quantos jovens tinham lá que aquilo ali mudou? Exatamente. Mudou também. Abriu a cabeça deles. Igual foi pra você, né? Não, e assim, ainda tem um outro detalhe que é legal, que ainda, tipo, vale a pena comentar, que além de tudo isso, Ratos de Porão e Extrema Unção tocaram juntos em Cuiabá. Sim. Né? Igual. Então, assim, lá foi aquele show que foi no... É épico isso aí, cara. No Cuiabá Tênis Clube, se não me engano. Sim. Então, assim, eles já tocaram juntos. Então, quer dizer, além de tudo, ainda teve esse revival de serem duas bandas que estão tocando juntos, tudo bem que não no mesmo dia, mas que tocaram no mesmo festival conjuntamente novamente, sabe? Isso é muito legal. Igual você vê, sei lá, ver Judas Priest e Iron Maiden, igual você vê, né? Isso. Metallica e Megadeth. Então, assim... Foi uma coisa que veio nostalgia do início ao fim, né? Desse processo de reviver, de reconstrução histórica de um momento, né? De uma coisa, de um recorte histórico que aconteceu e que você está trazendo para traduzindo para esse novo público, para essa nova geração, como que isso acontece. Quer dizer, é uma nova geração que está sendo impactada por uma coisa que eles só ouviram falar
né? Que eles não sabiam que eles puderam ter ali naquele momento uma oportunidade de vivenciar aquilo de novo. Sim. Né? Isso tem acontecido muito dentro do underground, né? Por exemplo, você tem agora a questão do pessoal do Cavaleira que está regravando os discos, né? Regravaram os Bestial. Os dois, Bestial Devastation, né? E o Morbid Visions. Colocando a qualidade que hoje eles têm a oportunidade de colocar, né? E agora regravaram Esquizofrenia. E assim, não só colocando a qualidade, mas tocando como eles tocam hoje, né? Levando, né? Criando uma nova leitura daquilo que eles tinham construído. Todo o background que eles adquiriram, todas em 40 anos já de 30. Sepultura tem quantos anos já? É a mesma coisa, acho que uns 40 anos certinho. Então, pensando do início, né? De 80 até hoje. Então o background que esses caras adquiriram, a rodagem, né? Que eles colocaram nesses materiais aí, né? Eu ouvi só o Bestial Devastation, mas eu não vi os outros ainda. Ficou massa. Ficou bem legal. Porque as primeiras, pra quem não sabe, pra quem tá assistindo, os caras, as primeiras gravações faziam com recursos muito escassos, né? E as gravações eram toscas, e com uma né? certa ingenuidade. Também. Porque eu não conhecia, né? Não existia uma referência, que nem falou. Não existia que nem hoje a internet com tutoriais, ou tipo, o cara tinha Era muito difícil esse tipo de contato. E outra, os lugares que gravavam nunca tinham gravado coisa extrema daquele jeito, né? Então, às vezes era um, sei lá... O roqueiro queria gravar uma coisa num estúdio que só gravava MPB. E assim, você tem vários... E isso tem acontecido não... O que aconteceu aqui, desse revival, por exemplo, que a gente teve do Extrema-Unção, dessa celebração, não é nem revival, mas uma celebração em comemoração dos 30 anos de história, a gente vê também muito acontecendo fora, né? Você vê, por exemplo, várias bandas que têm feito turnê tocando álbuns clássicos na íntegra, né? Recentemente aqui no Brasil a gente teve a turnê do Death to All, que é a banda com os integrantes que eram da banda Death do Chuck Schuldiner e que estão fazendo uma turnê tocando, eu não sabia, né? Clássicos do Death. Então assim, você tem essa questão dessa volta, né? De trazer para as novas gerações, de tentar traduzir para as novas gerações do underground o espírito de como as coisas eram feitas naquela época. Para que eles também tenham essa vivência. Isso é muito legal, né? Coisa que a gente não viveu, né? Eu que sou mais jovem, mas aí você traz a... tipo, agora a gente recentemente teve também a turnê com Tom Warrior, que estava tocando as músicas do Hellhammer, que é pré-Celtic Frost. Então, tipo, tudo isso vem trazendo, né, esse impacto, mostrando assim, tipo, olhem para o futuro, mas não esqueçam que o que nós fizemos no passado. E sem contar que os revivals, além dele fazer bem para o ouvinte, às vezes esse revival também, ele reergue alguma banda que às vezes meio que acabou, né? Ou que tava... Porque as bandas são feitas por seres humanos e às vezes os caras passam por dificuldades e, né? Vamos dizer assim... se perdem. E às vezes esses revivals, independente de área, independente se é heavy metal, se é underground, o que quer que seja, você vê muito desses revivals, essas reunions, que os outros chamam de reunion, né? Dando de novo um ar novo, assim, e pros músicos isso é importante também, né, cara? Pra você ter uma ideia, o ano passado eu fui num festival que tava tocando o Leviathan, que é uma banda do sul de thrash metal, que também, acho que não me engano, ela deve estar nessa faixa dos 40 anos de banda, que eles lançaram um disco na década de 80 que foi muito seminal, que é o Smile, e que, cara, tipo, é mágico você ver os caras lá, tipo, velhos, todo mundo já idoso, velhinho, mandando ver, regaçando, assim, e mostrando a fórmula que eles criaram naquela época para nós que somos de uma outra geração. Isso tem um impacto muito bom. Eu tô imaginando. Essa questão é um intercâmbio cultural que é feito, né? Sim. Eu fico imaginando como que é o tesão do músico, né? Como eu tô do lado de cá do cara que toca, né? Ainda não vou viver isso só lá na frente. Mas o tesão que é o cara reviver uma coisa que ele fez quando ele era moleque lá, né? E ver a galera se arrebentando ali, curtindo pra caramba. Tipo, o cara já tá, sei lá, 60, 70 anos, ele revivendo os riffs, as lembranças que vem do cara, né? Pô, fiz isso aí quando eu tinha 16 anos, 17 anos. Deve ser massa pra caramba, né, cara? Com certeza. E fora a questão de, tipo, eu acho que o mais louco, principalmente, por exemplo, que nem o caso de algumas bandas que voltaram, por exemplo, com a formação clássica ou com a formação original, é você se reconectar com essas pessoas que às vezes você tá com hiato
de não falar com ela há muitos anos, assim. Sim. Né? Eu de ter diminuído a convivência e de repente você tem aquele estreitamento, De novo. daí volta né, essa questão do Que vem com uma entrosamento. Que vem com uma memória E afetiva. vem com uma memória afetiva. Então, assim, isso eu acho que é o mais louco ainda. Essa reconexão que você vem com uma pessoa que você já tocou há muito tempo e ao mesmo tempo vem junto com uma redescoberta de como você fazer esse trabalho, porque você tem que redescobrir, As né? pessoas Você não vai entendem. tirar as músicas de novo, você vai ter que, né? Às vezes o arranjo muda, às vezes a maneira que você toca muda. Então, tipo, tudo isso influencia e você tem que criar, e você tem que, de certa maneira, como é que eu falo? Você tem que conseguir temperar tudo isso de novo para fazer funcionar. Sim, as pessoas não têm noção do combo de emoções que é pro cara que tá assistindo, pro cara que tá tocando, pra influência que exerce na cultura e tudo mais, né? Então, tipo assim, isso é cultura, né, cara? Sim. A cultura vive dessa emoção que ela causa nas pessoas, né? Sim, com certeza, né? E a gente tem que falar muito sobre cultura, principalmente a questão da memória, né? Porque isso é importante, né? Nós temos que preservar a memória cultural porque a memória cultural de um estado, a memória cultural de uma Preservando população a história. é aquilo que define ela. É aquilo que, né, é a herança que nós temos que nos define, né, enquanto ser humano, enquanto sociedade. Então, ter a preservação, conservar essa memória para que as próximas gerações consigam acessar isso é muito importante, né? Até porque tem aquela questão, né, aquela máxima que sempre fala, né? Quando você esquece do passado, você Comete os está mesmos sujeito a cometer os mesmos erros. Sim. Quem não conhece a própria história, né? Tá Exatamente. sujeito a cometer... E é muito importante, né? Esses fatos assim que a gente tá falando aqui, igual esse que é do Crisium, outros... Você que já fez muitos eventos, eles são históricos. Sim. Sim, porque marcou a vida de pessoas, igual você falou, marcou a sua um dia, marcou a minha em outros eventos que eu fui, um dia que você ouve uma música, alguma coisa do tipo. Exatamente. Uma coisa boba. A banda que me fez ser roqueiro é o Kiss. Mas todo mundo tem um pouquinho disso, ela afasta um pouquinho da origem dela rockística, ela vai ouvindo outras coisas, né? Nunca mais parei pra ouvir o Kiss. Mas de vez em quando me dá um comichão assim, eu vou e ouço. E não tem como, cara, não remeter pra quando eu tinha meus 10, 12 anos, né? E assim, eu sinto isso quando eu vou na hora da apresentação da banda, do stage, tá ligado? Quando é uma banda que eu tenho uma ligação emocional grande, tipo Rato, eu volto a ser o banger de 12, 13 anos na frente da grade do palco. Eu tenho o mesmo sentimento. O primeiro grande né? show que eu consegui ir foi o do Kiss. Eu não sabia nem como ir, né, nessas paradas, né? Era distante, né? Só em São Paulo, Rio de Janeiro que tinha. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu descobri que ia ter um show do Kiss e como que faz pra ir, né? A internet não era tudo isso, né, que é hoje, né? E aí eu descobri, foi eu e meu primo que também virou roqueiro por causa do Kiss, o Victor. Cara, a hora que o Kiss aparece, e o Kiss também tem todo um combo, né? Kiss, eles chegam igual os Avengers, teatral, assim. né? Bem legal. Como super-heróis, eles desceram do teto, assim, tocando Detroit Rock City. Cara, eu olhava pro meu primo assim, eu não chorava daquele jeito desde a minha infância, cara. Desde quando, sei lá, quando ralei o joelho, assim, eu chorava assim, cara. Que emoção que é, né, cara? É bom demais, né, cara? Sim. Então, tipo assim, ali É uma a gente... catarse, né? Lavamos processo a de alma ali, catarse, cara. né? Então ali foi claro que um evento muito maior, mas histórico pra mim. E tem esse lance, né? Eu acho que a coisa mais injusta injusta assim, né? Entre aspas, de você produzir um evento é que são meses de trabalho, de elaboração, meses de dor de cabeça que se culminam num único momento de satisfação, de catarse, que é o momento que a banda tá no palco. Que dura o quê? Umas 3... Que dura no máximo 1h30, no máximo ali. Então, tipo, acaba sendo, de certa maneira, pra nós que somos da produção, é um pouco ingrato isso. Sim, eu imagino. Porque, putz, você rala pra ter só no final aquele momentinho, tá ligado? Pursuit of Happiness, né? Esse pequeno momento é o que eu posso chamar de felicidade. E porque você tá, até a coisa acontecer, você tá muito apreensivo, né? Porque Sim. o cara da produção, você tá preocupado com tudo, sei lá, a produção de palco, sei lá, bilheteria, equipamento, bar, Daí, né? Receber Aí, a banda principal, camarim, catering, olha tudo, segurança, van,
né? E eu acho que horário. Mas você só relaxa, acho que acaba a hora que acaba a última música. Quando acaba tudo, né? É. Eu só relaxo quando desligo as luzes. Sim. Acabou. Agora podemos... É injusto mesmo, né, cara? Então, assim, é meio difícil, ingrato a parada. né? Mas assim, é ainda assim uma experiência maravilhosa. Assim. Marca, acho que, de certa maneira, pelo menos pra mim, né? Deixa marcas profundas assim, na minha personalidade e numa questão principalmente de saúde mental, né? Sim, São os meus momentos ali que eu realmente tenho um prazer genuíno. Vendetta Produções, né? Vendetta Produções. Vendetta Produções. No caso, igual você falou, o caso do pessoal da Supernova que te procurou para produzir um evento nesse estilo, se alguém quiser procurar, pode procurar também nas redes sociais. Exatamente. Inclusive, a gente está numa segunda agora, né, que veio também uma proposta para a gente fazer um outro festival mais ou menos semelhante no mesmo formato, óbvio, com algumas peculiaridades que são da produção de quem está procurando, que vai vir também por uma emenda, só que dessa vez do Barranco. Ah, que legal. Mas também do PT. Sim. Né, e que a gente está planejando, está organizando para ser mais ou menos nos mesmos moldes também, para estar fazendo, né? Eu acho também que vai chamar Festival Rock Cuiabano esse. Também vai ter seleção de bandas, essas coisas. Exatamente. Quero saber que eu quero tocar nesse evento. Só que vai ser só um dia, né? Ele não vai ser entendi. 2 dias. O recurso é menor, né? A gente tem uma série de limitações ali que a gente tem que cumprir, então... Mas o importante é ter, né, cara? Exatamente. Então, assim, é legal, né? Porque quer queira, quer não, esse boom dos festivais que a gente está voltando a ter em Cuiabá, né? E em Mato Grosso, de modo geral, eles, quer queira, quer não, eles são grandes vitrines, né? Que a gente tá falando, eles expõem, né, o que as bandas, eles dão protagonismo para que o pessoal que está fazendo nascer nas bandas exponha o seu trabalho, eles catalisam, né, a galera se movimentar para trabalhar, a galera do jornalismo, galera da produção, galera do audiovisual. Então, tipo, é uma cadeia realmente produtiva que está sendo movimentada ali em torno, né, desse universo de festivais, sim, né? Então, sim. assim, né? Então, tipo, você movimenta toda uma cadeia. E você dá visibilidade para quem realmente está ali na cena, que está trabalhando, que está fazendo no dia a dia, está podendo mostrar seu trabalho, né? Sim. Isso, e poder também ter bons registros, né? Porque eu acho que esse é um cuidado que a gente teve, essa é uma preocupação muito grande, tanto minha quanto do Lucas, né? Que, tipo, cara, o material que sair desse festival, as bandas que forem a se apresentar, eles têm que ter um registro do show ao vivo, eles têm que gravar alguma coisa. Então, tipo, a banda agora, as bandas que foram selecionadas, 10 bandas, elas gravaram um single, cada banda, que vai ser lançado numa coletânea. Né? Agora, inclusive, o lançamento é agora dia 3 de junho. Né? Então, tipo, a gente criou esses produtos, que são produtos que vêm do festival justamente para quê? Para que a banda possa se profissionalizar, possa ter portfólio, possa ter o que mostrar. Criar um registro histórico. Exatamente, pode participar, ter um material de qualidade para poder participar de banca de festivais, de seletivas, para poder vender seu show para uma... Tem seu release ali, né? Vender o show para uma casa de shows, para um evento. Então, legal, tudo isso a gente pensou, né? Porque não pode ser só o festival pelo festival. O festival ele tem que gerar. Ele tem que gerar oportunidades, ele tem que gerar essa questão dessa profissionalização para as bandas e principalmente tem que gerar essa questão dessa visão de multiplicar, né, essa capacidade da banda se comunicar com o público. Eu acho que isso que é o mais importante. A economia criativa, né? Que exatamente. As pessoas não dão valor ainda, não entendem o valor da cultura e a gente sempre vai bater em cima dessa tecla aqui. O quanto ela é importante, né? E eu acho bem legal isso que você falou. Ser muito além de um festival por festival, né? Vocês deram um além ali, um a mais ainda, que ainda prepara, né? Porque muita banda ainda está em processo de formação, embrionário. Você sabe que é difícil em Cuiabá manter uma banda viva, né? Sempre tá reformulando. Também outra coisa que desestimula são as poucas oportunidades. Então, quando vem uma oportunidade como essa, você falou que vai ter essa outra também, né? Vamos falar aqui de um outro, daqui a pouco, do outro evento que você vai fazer, que também está dando voz para bandas daqui, né? Então, tipo, quanto mais a gente tiver emendas via leis de incentivo e tudo mais, é isso que a gente está precisando, né, cara? E foi bem legal porque, assim,
E quando a gente terminou, que a gente agora vamos lançar esse festival de fato, que tramitamos a emenda, contratamos o pessoal, agora temos que lançar, vamos lançar o festival. Qual que foi a gap? Né? Foi a questão que a rede social que mais tinha público, que mais era engajada, de certa maneira, eram as redes da Vendetta. Sim. Onde a minha rede com a rede da produtora dá mais ou menos uns 12 mil seguidores, né? Que é uma marca muito grande, relacionada principalmente à cena underground, né? E só que o que aconteceu, né? Então, naturalmente, ficou estabelecido que eu teria que usar as minhas redes primeiro para lançar o festival. Como produtora, até porque, né, ele precisaria ter uma visibilidade, né? E quer que não, a minha marca tem um respaldo, tudo. Sim. Só que o que acontece? Você me conhece, tipo, você sabe que a minha produtora é uma produtora de heavy metal. Sim. Né? Mas o festival, ele não foi concebido como um festival de heavy metal, ele foi concebido como um festival de rock and roll, de música, né? Um festival de música alternativa, né? Autoral, só que com um foco em bandas de rock and roll e seus subgêneros, né? Então, quando a marca, o que se você vê, por exemplo, a estética da marca do festival, do material de comunicação do festival, é totalmente diferente do que eu faço. Sim, né? É uma outra linguagem, um outro formato, né? E que tem muito mais até a pegada do Lucas, né? Da visão do Lucas sobre isso, porque ele é o idealizador da marca, né? Só que o que aconteceu? Na hora que a gente lançou daí ainda combinou que os dois headlines, ainda teve esse lance, né? Que na época que a gente foi fazer a seletiva das bandas, como os dois headlines já eram headlines de metal e eram de metal extremo, né? Uma das coisas que a gente consensuou as duas demais bandas, então tem que ser mais abrangentes, né? Tem que variar, porque senão vai ficar um festival de metal que não é o caso, né? E vai voltando. Daí lançamos pela minha marca, na hora que saiu o resultado das seletivas, que as bandas que eram bandas que eram um recorte da cena que não eram da música pesada, do heavy metal e do metal extremo, né? Foi um choque também pra galera. Sim. Foi um choque, tipo, o pessoal não tava esperando. Eles não entenderam, né, o que estava acontecendo. E o que foi legal disso é que durante esse processo que teve, que óbvio, gerou crítica, gerou ruído, né? Até as pessoas começarem a conceber essa construção, né? Mas também gerou um movimento. As bandas começaram poxa, não tivemos oportunidade, não sei o quê. Daí começaram elas mesmas também a se organizar autonomamente para fazer as coisas. E produziram até alguns eventos, né? Legal. Que fizeram depois do festival, eles mesmos. Então, quer dizer, até nisso, o festival impactou na cena. Legal que abriu um precedente novo para sua produtora, né? Isso mostra que ela é, tipo assim... Claro que você fez mais coisas sempre voltadas ao heavy metal, mas mostra também que quem quer fazer um evento um pouco que não seja extremo, pode fazer pela Vendetta. Exatamente, também. Né? É que aí tem que separar, acho que o que tem que ficar claro para todo mundo é os meus eventos com a Vendetta, os eventos que são realizados pelas Vendetta, independente, né? É uma coisa. A Vendetta como empresa prestadora de serviço é outra. É outra, as pessoas têm que saber se então essa é a de grande diferença ali. Sim. Óbvio que quando a pessoa é uma seguidora engajada nas minhas redes sociais, ela vai sim ter esse impacto, porque ela sempre está vendo eu postar o mesmo tipo de conteúdo, que é o conteúdo que, de certa maneira, é legítimo ao que eu engajo. Sim. Né? Então, mas foi uma reação que eu achei muito positiva, inclusive, nesse sentido. Por quê? Porque criou esse movimento. Sim. Né? Criou a própria indignação também gerou essa coisa positiva deles quererem produzir, deles quererem também ter que seu trabalho tivesse sido contemplado de alguma forma, que está gerando aí também, né, novas marcas, novas bandas, novos eventos, né, que são muito legais, né? Sim, sim. Eu lembro, você está falando de estética, né? Eu estava lembrando desse material que você trouxe aqui para mim, né, cara? Eu e o Vini tava assistindo, lendo um dia desses aí, e vendo a linguagem das bandas, né? E a apresentação delas. E o trampo que a Vendetta independente, vamos falar assim, né? Os trabalhos independentes é uma estética mais próxima disso daqui, exatamente. né?
né? E quando você fizer comercialmente para um outro igual você fez aí da sua... Quando eu prestar serviço para uma outra pessoa, é uma outra história. Sim, sim. Né? Óbvio, né? Não tem como não ter a presença da minha marca ali. Sim. Né? Porque eu estou envolvido no processo de produção. Então, propriamente, né, a minha forma de fazer, a minha característica de trabalho aparece. Sim. E Né? você não vai ser o radicalzão de você... Ah, não faço, só faço... né? Eu sei que, embora você faça trabalhos mais underground, você é um cara que ouve de tudo, né, do rock, né? A gente fala, a gente conversa aqui de rock. Você tá sendo um puta do cuzão, falando, não faça esse tipo de trabalho. Você tá só fechando portas, né? Não é. E você é um cara que trabalha em prol da cultura, né, cara? Então... E assim, o principal é aquela questão, né? O Vicente, eu, sendo Vendetta, ele faria o do mato como o do mato aconteceu? Não faria. Sim. Né? Seria uma outra ideia. Você estava à frente da execução, você não estava à frente do conceito, né? Agora, então, é exatamente esse o ponto. Você falou certinho. Conceitualmente seria outro festival. Sim. Né? Agora, a minha empresa prestar um serviço para realizar o festival que foi idealizado por alguém, isso é outra história. Sim. Porque não, isso que a gente brinca que é o seguinte, né? Seja um festival de death metal, black metal, seja um festival de música clássica. O desenho de produção, a forma de metodologia de trabalho para execução desses festivais acontecerem é a mesma. A expertise que você vai utilizar, a ciência por trás da execução disso é a mesma. Né? Certo. Porque isso tem a ver justamente com o quê? Com aspectos profissionais de trabalho. Sim. E isso você não muda. Isso então, é padrão. Exatamente. Então, tipo, checklist, acompanhamento de execução, prazo, né, parte financeira, parte contábil, parte estrutural, organização, decupagem do processo de roteirização, a parte toda do cronograma, tudo isso é igual. Sim. Né? Agora, o que muda? O que você falou. Muda o conceito. Sim, exatamente. Né? E a parte que você entrou era aquela e o conceito vem de outra mente, né? Vamos dizer assim. Foi bem dessa jogada. E foi bem bacana. E assim, eu conversei com o pessoal, que até quando começou as críticas, mas eu já sabia que elas surgiriam. Você já sabia que ia dar um burburinhozinho? Um burburinho, né? Teve uma galera que meio que tava junto comigo que deu uma assustada, né? Porque a galera acabou... Sentindo o baque, sentindo. E assim, e o pessoal foi muito ferrenho na crítica, né? Muito agressivo até em certos momentos na crítica. Só que eu acho que, tipo, pra mim, todo mundo tem direito à crítica. Todos nós temos direito à crítica. Né? E todo mundo tem direito de chegar lá e expor sua opinião e falar se é bom ou se é ruim. Né? O meu lugar ali cabe o quê? Ouvir a crítica e absorver se ela para mim é relevante ou não é relevante. Né? Entender o processo por trás da crítica. Sim. Eu acho que isso que é o ponto, entendeu? Né? Mas por quê? Por que chegou essa crítica? Por causa disso. Então tem esses aspectos que eu preciso compreender para até entender que, por exemplo, digamos assim, que não é uma crítica vazia. Sim. Ou entender qual o aspecto talvez que a gente poderia ter melhorado ou não poderia. Ou entender que, por exemplo, olha, tá vendo? Uma crítica com feedback, né? É um feedback. Por exemplo, olha, tá vendo? O pessoal tá criticando porque achou que era um festival de metal. E não é. Vamos deixar isso claro. Vamos deixar isso claro na comunicação, ou vamos fazer por outra rede social que não a minha. Uhum. Tudo bem que naquele momento tudo coadunou para que fosse na minha inicialmente, por causa da questão de acesso, de usuário, e que o festival precisava gerar um buzz de início, né? Na comunicação. Então, assim, você tem tudo isso. Só que qual que é o ponto que eu acho que, assim, por exemplo, que eu vejo, que eu coloco, que eu acredito que a cena tem um aspecto falho, né? Ou que as pessoas têm que, pelo menos, refletirem sobre isso. Eu faço essa parada tem 15 anos. Certo. Né? Só o ano passado, né, foram de bandas, acho que foram mais de 12 bandas. Né? Desde o Crisium, Evil Invaders, Nocturnal da Alemanha, né, as bandas nacionais e bandas regionais, enfim. Toda essa alma gama de bandas que eu trouxe. Sim. Então não é uma coisa que eu estou fazendo agora. Não é de agora. Então, assim,
E daquele ano pra cá, o post que foi mais engajado, que deu mais no número de comentários e de engajamento do público, foi esse criticando a curadoria das bandas, criticando as bandas que foram selecionadas. Entendi. Então quer dizer, poxa vida. É injusto, né? Não, e não só isso, né? Eu coloco assim, cara, você teve uma série de outros eventos que você poderia ter se posicionado, que você poderia ter, quero tocar também, quero participar, quero, né, propor. E você não fez e você ficou só dentro da questão de criticar um único evento. Sim. E que, de fato, né, uma das coisas que a gente tem que ter claro é que, cara, a cena não é feita de festivais. Sim. Né? Pelo contrário, o festival, ele é um dos produtos da cena. Ele é um momento, né, exatamente. Ele é um dos produtos que a cena gera. Uhum. Mas a cena não é... Não pode ser resumir isso, exatamente, né? Não é só aquele acontecimento. Pelo contrário, ela justamente... Ela é construída com o seu trabalho, né? Como que você trabalha com sua banda, que você toca, que você gira, que você lança material, que você trabalha as redes sociais. Então, tudo isso vai estar dentro desse processo de construção da sua banda na cena. Então, assim, a gente não pode, que você falou bem, você foi ótimo nessa sua pontuação. A cena não é um momento. É muito mais. Ela está sempre acontecendo. Por isso que a gente fala que é um movimento, né? Ela está sempre se renovando, está sempre acontecendo. Ela está sempre tendo novos fatos, novas janelas ali de oportunidades. E que a gente não pode resumir em um único momento. Sim, exatamente. Né? Então, assim, eu tiro sempre essa reflexão de, poxa vida. Que as pessoas da cena não podem esperar que só seja nisso. Ela tem que continuar se mobilizando, porque essas ocasiões elas são sazonais, elas não estão aí toda vez. Então você tem que fazer alguma coisa que gire, né, ainda a cena, né? Que faça germinar mais ocasiões como essa. E que no final foi tudo ok, porque tipo, todas as bandas tocaram, executaram bem o trabalho delas, o festival aconteceu tudo ok, né? Foi legal que também, que eu falei, o lado das bandas que não foram selecionadas também se mobilizarem e quererem fazer coisas diferentes e quererem se organizar num processo independente. Então tudo isso foram consequências e reverberações do festival que foram muito positivas, né? Legal isso. Falando de produzir, né, eventos. A gente tem agora reta final da nossos grandes representantes a nível de mundo, Sepultura, né? Quase que caminhando para a Sepultura, né? Para os finais. Qual que é a dificuldade de trazer caras dessa magnitude para fazer um evento aqui, cara? Cara, quando a gente está falando, a gente primeiro tem que entender uma questão conceitual, né? Quando a gente fala de underground, que vem de uma palavra, que vem de uma denominação comercial, principalmente muito presente na década de 80, que era para distinguir as bandas que não estavam no mainstream, ou seja, elas estavam abaixo, estavam no submundo, no né? subsolo, enfim, da questão, né? Hoje a gente fala muito mais sobre a questão do underground como cultura. Como cultura o quê? Modo de vestir, modo de se comportar, estilos estéticos que você escolhe de filmes, de livros, de música, né? Então, tipo, ele é todo... Hoje em dia, o underground ele é uma visão ideológica de um movimento. Sim. Né? Que não é mais uma questão apenas de uma denominação comercial. Né? Hoje, conceitualmente falando, a gente tem que falar com as bandas que são low stream, mid stream e mainstream. Né? Porque os outros acham que underground é só o que é, sei lá, trevoso, né? Mas underground tem, sei lá, várias manifestações artísticas que não estão, sei lá, teatro. Então, o Sepultura, como ele é uma banda de metal, né, como é uma das bandas que ela é uma das percursoras, uma das pedras fundamentais, principalmente do death metal, do thrash metal, né? New metal também, né? New metal em um determinado momento, mas assim, que uma banda que flutuou dentro da história da cena e que modificou a cena conforme ela foi se modificando também. A nível mundo, né? Vamos deixar ela ainda assim, então, ela tem essa questão de ter esse ar underground. Sim. Né? Por ser muito ligada à questão do metal. Né? Só que dentro dessa visão mais comercial, dentro de uma análise comercial, ela é uma banda mainstream.
Sim. É uma banda que alcança o grande público, alcança a grande mídia e que fura a bolha. Tem a relevância. Que tem uma relevância muito. Não é nem de relevância, acho que não é a palavra. Tem um alcance, uma capilarização muito maior. Eles não estão mais na bolinha underground, Exatamente. né? Eles furaram essa bolha eles há não muito são tempo. só. Eles não estão só. A música deles não alcança só quem ouve heavy metal. Né? Vamos falar, alguém não pode não gostar, mas queira ou não queira, eles entraram na cultura pop, virou. Há quem não goste de rock, mas já ouviu o nome Sepultura. Sim, ou seja, você entrou na cultura pop, né? Exatamente. Você está dentro do conhecimento da cultura popular. Isso. Que envolve todas as pessoas, que envolve a indústria. E o que acontece? Uma banda desse naipe, uma banda que tem esse tamanho, esse alcance, essa reverberação que o Sepultura, é uma banda que ela já tem o quê? Já tem, justamente, ela se torna uma marca, né? Sim. O nome dela já se torna uma marca e ela é abraçada justamente também pela indústria musical. Sim. E o que isso gera? Gera que o custeio, o custo de produção de um show de uma banda como essa, com todas essas características que a gente já discutiu aqui, que a gente falou agora, né? É muito mais elevado, né? Por uma série de especificações técnicas, contratuais, né, e comerciais da produção do evento, da produção dessa turnê. Então, o que acontece hoje e quando você equaciona isso com a questão da capacidade de público do município de Cuiabá. Hoje, o público presente em Cuiabá, que gosta de rock, que gosta de metal, somado, ele não tem alcance suficiente para custear, para pagar a produção de um show do tamanho do Sepultura. Entendi. Que é muito alto o valor. Sim. Então, para você conseguir fazer um show da magnitude de trazer um Sepultura, que é uma banda, como a gente já entendeu aqui, que é mainstream, que ela tem toda uma questão de ser abraçada pela indústria musical, que ela tem um custo muito caro no ponto de vista estrutural, comercial, né, e de organização, para você realizar, você precisaria ali de um apoio através de fomento. Sim. E de fomento público. Então, assim, precisaria ali para você trazer uma banda hoje, de um suporte através de uma emenda parlamentar, através de um edital de incentivo, que consiga abarcar parte do custeio de produção desse show. E da outra parte seria independente, privado, por exemplo, sei lá, uma produtora, por exemplo. Patrocínios privados, né? Questão de criar um patrocinador master, por exemplo, uma Ambev, uma marca de bebida, enfim, um banco como o Sicredi, que já faz algumas ações de fomento. Então, assim, você precisaria nesse momento ter a soma dessas coisas para que você conseguisse bancar a produção de um show como esse show do Sepultura. Ia ser muito porque épico, o público hoje de Cuiabá, né, infelizmente, ele não tem uma capacidade suficiente, Cuiabá hoje não tem uma capacidade pública suficiente para bancar esse custo apenas com a bilheteria. Entendi. A arrecadação da bilheteria não é suficiente para pagar todos os custos de um show de um padrão do Sepultura. Sim, entendi. Pô, mas ia ser muito épico, né, cara? Tipo assim... Porque depois a gente não vai ter mais isso, né, cara? Ia marcar na história de Cuiabá, assim, e ainda ter uma página ali na história do Sepultura também, como fosse a última turnê e tudo mais. Cara, mas ainda tem possibilidades, né? A gente até... Eu recebi uma proposta, né, sobre a realização do evento, sobre possibilidade. Né? Estamos ainda analisando como que porque nem eu falei, como poderíamos construir para ser viável. Sim, é um negócio que tem que ser costurado, né, cara? E que assim, tem que ser pensado muito meticulosamente. Porque até para você fechar esse show, até para você conseguir fechar a data, no momento que você fecha a data, você já tem que pagar um advance de entrada desse show. Sim, vamos jogar essa provocação aí, né? Sei lá, poder público, empresários, cena do rock cuiabana. Pô, ia ser muito foda isso, Não, cara. É histórico, né? É histórico, mano. Já pensou ter uma página na história desses caras. Esses caras que mudaram o rock, vamos dizer assim, né? O heavy metal, ele tem o antes Sepultura e depois Sepultura também, né, cara? E falando em Sepultura, mano, teve o caso Eloy agora. O que você acha aí, mano, dessa... Cara, eu fiz uma leitura no começo, quando o Sepultura soltou aquela nota, né, que o Eloy tinha se desligado. Eu fiz uma leitura
que depois bateu com o que eu fiz. Porque imaginei assim, na cabeça do Eloy, muito jovem ainda, cheio de energia, e tava com uma banda que tava indo pros finalmente. E aí pintou uma outra banda que ainda tá muito jovem, vamos dizer assim, que também tem tudo a ver com a identidade Eloy Casagrande. E eu acho que assim, a banda talvez não desse a oportunidade do Eloy. Com certeza ele colocou a hipótese, não tem como esperar acabar aqui para eu começar aí. E não deu. Como que você viu essa questão aí, cara? Cara, eu acho que o ponto fundamental que você falou é esse, né? Ele, quer não, existe uma diferença geracional Sim. dele pro restante da banda, né? Sim. Então, assim, por mais que o Sepultura estivesse encerrando a carreira como um todo, encerrando a marca Sepultura, o Eloy ele não estava encerrando a carreira dele, né? Sim. E ele sempre foi um baterista muito técnico, né? Então, assim, Sim. eu acho que é uma oportunidade que ele abraçou. Ele esteve em condições de estar ali naquele momento e conseguir, né, galgar alcançar esse lugar para ele, e ele foi lá e abraçou isso, e é muito natural, né? Faz parte da carreira do artista isso. É, né? Claro que causou um desconforto, né, no Sepultura, porque já tinham compromissos, né, marcado e tudo mais. Eu entendo também o fato dos caras ficarem putos, né? Ficaram putos, deixaram isso bem claro, né? Mas... Não, e ao mesmo tempo, mas você vê que, por exemplo, agora com o Grayson, o Krutman, a banda super fluiu, os shows estão rolando, então assim, não houve prejuízo nem pro Sepultura e nem pro Eloy. Sim. Né? Óbvio, foi uma maneira conturbada, né? Acredito que poderia ter sido de uma outra forma, mas eu acho que também, dentro do tempo, que é tudo isso tem uma questão de time, né? Você sabe que oportunidade de carreira artística é o time. É aquilo, você tem às vezes aquela chance, então às vezes... Naquele momento era o que o Eloy tinha para abraçar aquilo, ele foi, e naturalmente que vá, porque, né, é uma escolha de carreira e que para ele vai ser super bom. Quer não, a gente tá falando de duas bandas que, né, são bandas que, como a gente disse aqui, hoje em dia já são bandas empresas, elas são marcas muito grandes, e elas têm justamente o quê? Ela tem essa questão que a gente falou de ter toda a questão da indústria cultural envolvida. Então, assim, tem um time ali que é arrojadíssimo, que ou você vai, ou você não vai. Vai saber, na cabeça do Eloy mesmo, ele é muito confiante de si pela capacidade dele. Claro que ele ia arrumar uma outra grande banda quando o Sepultura acabasse, mas com certeza devia rolar aquele aperto, assim, porra, depois que essa banda aqui acabar, o que vai rolar depois? Aí, de repente, vem o Slipknot, assim, e aí, bora? É a mesma coisa também que aconteceu com o Kiko, né? Com relação ao Megadeth, né? A gente tem essas questões que são mais ou menos semelhantes. Tudo bem que o momento das bandas eram diferentes. Mas a construção que você tem é justamente isso, a escolha de carreira. E você tem que, durante o momento que você como artista tem esse momento de escolha de carreira, que é uma oportunidade, aquela única, você tem que abraçar aquilo que é melhor para você. Você falou artista, jovem, com muita energia, querendo desafios ainda, e a outra, com todos os méritos e glórias, como Sepultura já partindo para um descanso, vamos dizer assim, né? Então, é de se entender, né, cara? Isso que você falou mesmo, essa diferença geracional entre... ele e a banda. E aí eu acho agora, eu não sou fã E você pega a questão também da carreira dele, né? Que é uma carreira sólida, um cara que o tempo todo esteve focado ali na construção dele como músico, passou pelo Glória, tocou com André Matos, depois Sepultura, né? E agora conseguiu chegar no Slipknot, que, né, de todas as bandas que ele tocou, hoje é a maior em termos de relevância, de nome. Não que Sepultura não tenha o mesmo peso, mas o Slipknot ele tem essa questão que é o alcance do mercado americano, que a gente sabe que ele é hoje ainda um dos maiores consumidores de metal do mundo. E convenhamos, eu não sou fã de Slipknot, mas... o DNA Eloy pro Slipknot casou assim como... Inclusive eu acho que a banda vai melhorar com ele, porque... Não, e assim, não são linhas fáceis de bateria de tocar, né? Não são. Então eu acho que o Slipknot, vamos dizer assim, como se fosse um time de futebol, ir ao mercado e pegar um Eloy, é a melhor coisa que tinha pro Slipknot também, é o Eloy, porque essa que inclusive no som deles, aquelas coisas... que eles colocam percussivas, né?
que eles colocam também, o Slipknot tem aquele, eu esqueci o nome do cara que toca aquelas que batuca no barril de cerveja lá. Ah, sim. Eles têm essa coisa percussiva Sim. que Rudimentos, né? muito Inspirado no Sepultura, né? Sempre. que é um DNA que Sim. eles do Sepultura, eles beberam muito dessa fonte, então é muito natural eles pegar o baterista brasileiro que tem essa musicalidade. E eu acho que o próximo disco, nunca fui fã de Slipknot. Eu sei que ele tá assumindo uma turnê agora, mas eu acho que se tiver disco, tiver gravação com o Eloy, eu tô muito curioso pra ver E isso. eu acho que legal que, assim, a gente pega do ponto de vista do Eloy, mas você tem visto cada vez o protagonismo de músicos brasileiros na cena mundial. Demais. Você vê a Prica com Nervosa, Sim. né, onde ela leva, que queira que não, ela leva uma banda inteira, que é uma junção de vários artistas, né, uma banda que hoje pode falar que é uma banda internacional, Sim. apesar de ter nascido no Brasil, que une artistas de várias partes do mundo para conseguir compor um time para ela tocar. Né? Tem a questão do Guilherme Miranda, que tocou no Entombed JD, que também é outro músico conheço. muito foda, e uma das bandas que tocou numa das maiores bandas de death metal, né, europeias. Né? Você tem ali a questão... Em outros estilos também, tem o guitarrista Matheus Assato, já ouviu falar dele? Não, da Matheus onde? Assato é um guitarrista brasileiro, tava tocando com Bruno Mars, foi requisitado também por uma outra cantora, esqueci agora com quem. Mas assim, nível assim, os caras recrutando o cara, assim, eu quero você, entendeu? No Manowar também teve um guitarrista brasileiro, né? Baterista, não é? Baterista brasileiro. Eu acho que a globalização da internet ajudou, né, a gente mostrar a nossa musicalidade. A internet ela tem essa questão das redes, né? Ela tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é isso, né? Que possibilitou que nós, que sempre tivemos grandes artistas, que esses grandes artistas começassem a ter relevância do seu trabalho mostrado para o mundo inteiro, né? Sim, sim. Porque era uma coisa assim, que para chegar lá tinha que ser achado ou vinha muito, pensado, né? Ou então vinha muito dessa questão que nem, por exemplo, foi a questão do Eloy, né? Conseguir chegar numa banda que já era uma banda de muita visibilidade e, através dessa visibilidade, chegar a outras bandas, né? Sim, sim, verdade. A gente teve até um caso na década, né, de 90, né, por ali, que foi, por exemplo, aquela quase aconteceu do André Matos entrar no Iron, lembra disso? Que ele participou da seletiva. Sim, tudo, verdade. né? Mas era um evento em 1 milhão. E hoje não, hoje as bandas estão conseguindo, né, os artistas brasileiros estão conseguindo se consolidar naturalmente dentro do mercado do metal internacional, né, ou da música como um todo, né? Sim. E isso é muito rico, isso é muito importante. E você vê que cada vez mais as bandas estão, as mais clássicas, estão ficando mais no Brasil, assim, o que gera mais interação e faz com que os caras conheçam mais também os valores daqui, né, cara? Sim. A gente teve o exemplo do Marcelo Barbosa, que hoje é do Angra, quase foi pro Guns N' Roses, né? Sim, sim. Teve uma parada dessa, mas aí gerou a reunião do Guns e abortou essa ideia aí. Mas eu acho muito interessante, eu acho que o Eloy E ao mesmo tempo merece demais. O contrário, né? Porque nem você agora, por exemplo, o Sepultura, que na época, quando ele foi ser reformulado, trouxe o Derek Green, que era um vocalista da gringa. E agora tá tocando com o Grayson, que é um batera gringo. Então, você vê, ao mesmo tempo também você tá vendo músicos que são de outros países vindo tocar em bandas que são consolidadas no cenário brasileiro. Isso é muito foda. Isso, é verdade. A coisa tá naturalizando mais, né? Esse intercâmbio, né? Tivemos o exemplo da Sônia, que passou no Cripta, né? Isso, exatamente. Né? E que agora tá voltando para a primeira turnê dela aqui no Brasil com a banda, né? Pegando o gancho, já vamos direcionar para essa parte aí. Então agora ela tá na Cobra Spell. Cobra Spell, né? Que você vai trazer agora dia 6 de julho. 6 de julho, né? É a primeira turnê latino-americana da banda, né? Pra quem não sabe, Cobra Spell é uma banda que é muito inspirada nas influências que ela tem, principalmente em relação à década de 80, né? Que ela é uma pessoa... Hard rock, né? Hard and heavy, na verdade, Sim. né? Eu vejo ali Judas Priest fácil, vejo Hat, né? Twisted Sister, Poison, Alice Cooper, Cinderella, Kiss. Você Sim. vê todas essas. Eu adorei. Warlock. Warlock. Né, todas essas características ali, né? Lita Ford pra caramba no jeito dela tocar. Sim, verdade. Então, assim, ela nasce na Holanda, né?
em Tilburg, ela fundada na Holanda. Inclusive em 2019, se salvo engano, né? E lança uns EPzinhos, né? Até Teve uma formação que era com vocal que masculino, é né? o Alex Panza. Sim. E foi até mais ou menos 2020, se não me engano, eles lançaram até um EP que é o Anthem of the Night. Foi ali. A partir dali a banda foi reformulada e entrou a Cris, né? Entrou a Cris e a Noelle, que é a Noelle dos Anjos, se não me engano, que é brasileira também. Ah, tem uma brasileira. Tem uma guitarrista brasileira, que é a segunda guitarra é brasileira, Noelle dos Anjos. E elas eram da Espanha, né? Daí ficou um time que foi meio que metade nessa época, que eles lançaram até uma música, um single, videoclipe, que era elas duas da Espanha, daí tinha a Sônia e a baixista que eram holandesas e a batera que era ucraniana, uma coisa assim. Sim, caraca, que mistura, né? Europa, né? É, tudo pertinho ali, né? E quando eles foram assinar com a Napalm Records, que é uma gravadora europeia, né, elas mudaram a formação e a Sônia se mudou para a Espanha. Então, quando ela saiu daqui, né? Foi quando ela saiu daqui, foi da Cripta, não foi? Não, já foi depois. Porque ela saiu da Cripta isso lá para 2020. Isso a gente tá falando já em 2023. Certo. 2022, 2023. Né? E ela se muda em 2023 para a Espanha e a banda fica como erradicada toda da Espanha, com ela sendo a única holandesa, mas morando na Espanha. Então, apesar da banda ter nascido na Holanda, hoje a banda é residente na Espanha. A Sônia é holandesa? A Sônia é holandesa. Na verdade, ela tem dupla nacionalidade, né? Maluco é isso. Mas ela fala espanhol, né? Fala espanhol também. Exatamente, porque ela tem dupla nacionalidade. Ela é Espanha e Holanda. Entendi. Né? Daí, hoje a banda é a Cris no vocal, a Sônia na guitarra, a Noelle, que é a brasileira, na guitarra, a Heli Napta na batera e a Rox Herrera no baixo, que a Rox, se não me engano, ela é venezuelana. Caraca, mano, olha que miscigenação, né, cara? Legal, bacana, né? Multiétnico, né? É. Então, assim, é uma banda inclusiva também que, como a questão da Nervosa, é uma banda internacional, né? Não pode dizer assim que ela tem uma origem. Lógico, né? A gente usa sempre aquela lógica. Onde nasceu a banda é o país que ela reside, né? Sim, é uma lógica. A Nervosa é banda do Brasil, independente se a Cripta hoje mora na Europa. Sim. Continua sendo banda que nasceu brasileira. Mesma coisa ela, né? Vai ficar eternizada com uma banda Cobra Espel da Holanda. Verdade. Mas que hoje tá na Espanha, né? Sim, sim. Né? E eles lançaram, eles tinham... assinaram esse contrato com o pessoal da Napalm Records e lançaram o debut, que é o 666, né? Sim. E começaram essa série de turnê. A primeira turnê, inclusive, foi dentro da Espanha, né? Já estão fazendo shows em alguns festivais nesse circuito do verão europeu, né? E agora eles vão fazer, a partir de julho, o braço sul-americano, onde eles vão passar pelo Brasil, Brasil, Argentina, No Brasil. Brasil, Argentina, Uruguai e México. Sabe quantos shows eles vão fazer no Brasil? Elas vão? No Brasil, se não me engano, são 5 ou 6. Bacana, mano. Né? A gente tá na metade do caminho ali. Sim, sim. Depois de São Paulo, né? Isso, né? Entendi. Que a gente tá ali no sábado, né? Então, assim... E tá sendo uma experiência muito legal, né? Na verdade, assim, é um tanto mais complicado, porque você sabe que uma banda que tem essa questão de hard heavy exige uma questão, por exemplo, de qualidade técnica e de equipamentos um pouco mais... Eles são mais exigentes, né? Europeu, por lá de ser natural, eles já teriam uma estrutura... Então, assim, a gente tá tendo que fazer uma série de ajustes de equipamento, né? Sim. E assim, tem esse lance de, por exemplo, de ser uma banda que, apesar de elas já estarem sendo muito conhecidas internacionalmente, para o público de Mato Grosso é muito novidade. Muito novidade, realmente. É uma banda que não tem o público de Mato Grosso não tem um grande conhecimento sobre ela, né? Sim. Então, assim, você tem um show que é extremamente complexo para se fazer, né? E quando a gente fala complexo também é um show extremamente caro de se produzir, né? E ao mesmo tempo você tem essa questão de ter que apresentar ainda a banda para o público para eles poderem ir ao show, né? Então, assim, são duas frentes de trabalho que são bem
que estão dando bastante... que eu tô gastando muita energia para mover. Imagino. Né? Eu imagino que dá uma dor de cabeça aí, né? Pra viabilizar isso aí, toda a questão operacional e tudo mais. Até porque, igual a gente tá falando, nação europeias, é natural que lá, por ser Europa, tenha já a condição standard deles já deve ser uma condição melhor. Sim. Então, quando vem aqui, vamos dizer assim, esse sarrafo é um pouquinho mais alto, né? Que a gente tem que se enquadrar dentro dele, né? Exatamente, por exemplo... assim, um exemplo bobo que eu posso falar, tipo... No rider técnico vinha... porque no equipamento, no input, estava lá tocar em EVH ou no PIV 6150, né? Que não acha em qualquer caso, já que aqui não o acha básico... que não acha em Cuiabá. É. Daí você explicar, tem que contextualizar, daí ver se pode trocar por qual Marshall que dá para trocar, aquela coisa toda. Porque basicamente as empresas de sonorização tem um Marshall ali que é o que, né, que vamos dizer assim, pelo que menos... é o Coringa, né? É o Coringa. Pra mim é o meu básico. E aí vai ter o quê? Vai ser Marshalls lá? Eu preciso saber dessa questão também. A gente tá vendo certinho isso aí. Sim, sim. Mas assim, daí você tem que conversar, explicar, né? Óbvio que pro som que ela faz, a gente até entende porque o EVH, né? Ou o 6150, né? Porque tem essa característica, né? Do Van Halen, dessa sonoridade. Eu conheço quem tem, mas que aluga, né? Mas não é empresa de sonorização, mas eu conheço quem tem esse amp aí. Que, sei lá, se ajuda, no caso ele tem que ser dois. Dois. Então ainda tinha... Metade a gente já resolveu o problema aí, né? Eu conheço, por exemplo, um estúdio aqui que tem um que é de 50 watts. Então, esse acho que a gente tá falando do mesmo. Né? E aí, por exemplo, no Rider tinha que ser 100. Então tem essas complicações, né? E a gente vai ajustando, mas está sendo bem legal de produzir. É uma experiência diferente, né? É uma banda, que nem falou, uma banda internacional, né? É uma banda que traz toda uma bagagem, toda uma característica que é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, que tem características de produção que são diferentes. Produção estética também, um apelo estético muito apelo forte. Que aqui o brasileiro, ele poucos ainda ousam fazer isso, né? Então você vai ver mulheres ao melhor estilo hard and heavy aí, bem com figurino. E puxam essa pegada anos 80, que é uma coisa de um trabalho que elas fazem visual de resgate. Sim. Então você vê que tem todo um estudo que é feito, não é uma coisa assim só musicalmente. Não, toda a apresentação estética, toda a apresentação da construção da imagética do show, ela é produzida de uma maneira a trazer uma releitura daquele ar, daquela atmosfera da década de 80. Né? E elas mandam bem pra caramba. Então são 4 ou 5? A forma 5, né? São 5. 5. Então você que... Pô, galera, vão... vai ser um puta show. Então, além de um som perfeito que as meninas mandam, esteticamente você vai ver uma coisa que talvez você tenha que ir para São Paulo para assistir um show internacional desse tipo. A Vendetta Produções está trazendo isso daqui. Exatamente. Então vai ser um combo muito interessante que também vai ter outras bandas lá também, né, cara? Isso, no caso vai ter a abertura, vai ser assim... vai ser... A gente escolheu bandas, né? Eu escolhi bandas que... É aquela questão que a gente falou, né? Que conversem esteticamente com aquilo que está sendo proposto. Tem que ter uma lógica. Tem que ter, não podia ser, digamos assim, bandas que não tivessem a mesma característica estética, ou pelo menos a mesma escola de influências. Então daí veio da mesma fonte, exatamente. Né? Daí vem o Senhor Infame, que entra muito nessa pegada do hard rock, né? E assim, cantado em português, né? E que tem também essa questão do flerte com a década de 80, né? Tem demais. E eu, ao mesmo tempo, o Macaira, que vem com essa pegada do heavy metal, né? Dessa questão do power metal também, dessa característica, né? Dos elementos mais voltados para essa questão do metal, né? Melódico, né? Então, assim, que casa também com as influências do Cobra Spell. Então, assim, para quem curte, né? Essa questão dos eventos de heavy metal, com bandas que tem essa tradição, né, de elementos do tradicional até o power melódico, tudo vai estar satisfeito nesse som. É um combo muito foda, galera. Um combo muito foda. Quem quiser comprar, Vicente, onde que o pessoal entra? Clube do Ingresso. Clube do Ingresso. Vamos colocar aqui, o Vini vai colocar aqui embaixo Clube do Ingresso. Também vamos colocar depois o link também embaixo do vídeo.
Então, já tá vendendo, Já tá já? vendendo, né? Inclusive, a gente tá fazendo um primeiro lote, que é um lote promocional. Sim. Que ele, tipo... Porque a gente tem essa preocupação ainda, né? Infelizmente, a cena do Mato Grossense, a gente sabe que há pessoas que não têm, digamos assim, um grande poder aquisitivo. Sim. Então, a gente criou um primeiro lote, que esse lote eu posso falar para você seguramente que eu não estou ganhando nada, Sim. né? Digamos assim, ele não Esse me é gera... para gerar adesão É mesmo. para gerar adesão, ele não gera lucro, mas ele é para justamente oportunizar que essas pessoas... Mas para fomentar mesmo. mais exatamente... E para oportunizar que essas pessoas, né, dar acesso às pessoas que às vezes por algum motivo tá passando por alguma dificuldade, consigam também ir. Sim. Né? Porque o que a gente quer é justamente isso, que aqui, tipo, a cena também prestigie, veja, né? Até porque pra banda é importante isso, né? Sim, vai ser. É uma banda que, tipo, se quer que não, é uma banda que está viajando aí da Europa pra cá, pra uma cidade que elas nunca ouviram falar, que inclusive... Vindo do frio para um calor. Até a Sônia não consegue falar Cuiabá. Não consegue? Não consegue, ela fala Cuiabá. Uhum. Então, assim, já é, sabe, é todo um estranhamento. No centro do Brasil, que, tipo, fora de toda aquela questão de onde está realmente os grandes mercados do metal no país, que é a região sudeste e nordeste ali. Então, assim, no centro-oeste ali, num evento assim que é único, né? Provavelmente, dificilmente, nós teremos uma outra apresentação. Sim. Ou se tiver, vai ser daqui a um bom tempo. Então, assim, para quem está indo, é uma oportunidade única, assim. E de ver também a Sônia, que é quer queira que não, é uma das grandes guitarristas aí, que é referendada pela galera do metal do Brasil, justamente pela sua passagem pela Crypto na gravação do primeiro disco. Então, eu sempre tô falando, é um puta de um combo para você que gosta de heavy metal, hard rock, né? É uma coisa que é raro aqui acontecer. Sim. Porque geralmente também quando vão, às vezes vão em eventos até mais extremos, né? E hoje a gente tá tendo vamos dizer assim... Isso é uma preocupação que eu tive também, porque assim, o que eu via muito antigamente em Cuiabá era que a tradição de eventos que se tinham com bandas de fora geralmente eram de metal extremo, né? Uhum, sim. E eu... Tanto que a nossa cena extrema ela é muito mais forte, muito mais forte, né? E assim, eu também sou muito... eu consumo muito metal extremo, de modo geral, né? Só que assim, eu sentia falta dessa questão do heavy metal, né? Sim. Dentro da cena também, de eventos de heavy metal na cena, né? Que lembrasse a questão do metal tradicional, que fizesse referências à questão do heavy metal tradicional. E eu comecei a trabalhar isso, né? Daí, por exemplo, fizemos o Evil Invaders, fizemos a Ambush da Suécia. Cara, né? Eu perdi esses dois aí, cara. E agora trazendo o Cobra Spell também nessa pegada de hard heavy, que traz todos esses elementos, né? Que a gente já falou aqui dessas bandas de referência, que são bandas clássicas aí, que também trafegam dentro desse cenário, né? Como Saxon, Judas, né? Demon. Só referência foda. Né? Angel Witch, todas essas pegadas, né? Verdade. Então, assim, é legal tá tendo esse tipo de variação. E lógico, para quem curte o braço extremo, a gente vai ter no segundo semestre também bandas de metal extremo aí vindo. Né? Já tem alguma coisa já no jeito aí? A gente tem confirmado pro segundo semestre o Mortureal Eclipse, que é uma banda argentina de black and death metal, né? Coisa que é mais extrema, hein? e assim, é uma banda muito grande, principalmente fora do Brasil. Caramba. Muito grande da América Latina. Entendi. Né? Já abriu o show do Behemoth, e já aqui no Brasil, no ano passado, eles tocaram abrindo a turnê do Marduk. Então, assim, é uma banda que já é grande, e inclusive já é a quarta vez que a banda vem no Brasil em turnê. Bacana. Eles vieram em 2011, se não me engano, 2011, 2017, vieram ano passado, e agora esse ano eles estão voltando. E assim, só que sempre muito, eles fizeram as primeiras tours sempre muito no sul no Brasil, porque o sul ainda tem... do lado porque, assim, ali, a gente né? tem que entender esse rolê, né? A gente fala do Brasil, mas o Brasil ele é um país continental, né? Então, tipo, o que muitas vezes acontece no sul... Sim. E o que acontece no Nordeste, a gente não fica conectado não com o conversa, Centro-Oeste, né? sabe? É muito distante a realidade. Então, assim, eles já têm, por exemplo, o Mortureal Eclipse já é uma banda muito conhecida no Sul. Já tem uma fanbase, já tem uma... E agora eles estão conseguindo expandir, né? Chegaram no Sudeste, conseguiram tocar com o Marduk algumas datas. Expandindo, Tocaram né? festivais, em grandes festivais nacionais já, né? E agora, finalmente, chegando em Mato Grosso também. Eles né? já Eles estão têm confirmados. têm 2 discos já lançados, né? 2 full.
né? Já estão confirmados para vir a turnê, acho que está sendo pensado, acho que para setembro, se não me engano é isso, setembro, outubro, eu não lembro de cabeça. Mas que ele já tem essa pegada aí de quem gosta de bandas tipo Dimmu Borgir, Behemoth, né? Legal. Essa característica, né, de death metal com black metal e um acompanhamento sinfônico. É bem bacana, assim. É um som sempre tem uma vibe meio épica, né? Assim, isso, né? exatamente, né? E é uma banda que é muito grande, que eu falei internacionalmente, já tocaram na Rússia, já tocaram em grandes festivais aí no mundo todo, na Europa, e que agora a gente está tendo chance para trazer aqui. Até então é eles que têm confirmado ou tem mais atrações para esse segundo semestre? E também a gente está trazendo uma banda do Japão, vai trazer uma banda do Japão. Na verdade é uma banda que chama Neuróticos, que também é uma banda que já é a terceira vez que vai vir, né? Pro Brasil. Eles são Eu não conhecia a banda japonesa, mano. É uma banda Só conheço de hard. E é uma banda de death metal, inclusive. E eles são... Qual é o nome da cidade? Hiroshima. Eles são de Hiroshima, né? Tem 2 brasileiros na banda. Então são tem 2 influência do mal aí. Exatamente. E que é uma banda que a gente fala que é nipo brasileira, né? E que tem essa tradição também que é engraçada, né? Que são 2 irmãos. Também é outra coisa, né? Que os brasileiros... que é o Bruno Matsunaga e o outro, eu não lembro o segundo nome dele. E 2 japoneses, né? Sim. Né? Eles vão fazer agora a terceira vez que eles vêm. Eles vieram também no ano passado, no Setembro Negro, como headline. E agora eles vão fazer essa turnê, que vai ser no segundo semestre. A gente não tem a data ainda, mas já está confirmado também. Em outro evento, não é o mesmo da... Não é. Entendi. São eventos separados. Ah, né? legal. Então, assim, a gente vai ter evento de heavy metal, para quem quer que vai ser agora 6 de julho. Mas no segundo semestre também vamos estar trazendo bandas aí de death metal, de black and death metal, né? Que vai ser bem legal. Então você que é mais radical aí no seu estilo, não fique bravo, porque você vai ser atendido nos próximos eventos que tá aí. A Vendetta tá sempre de olho nessa questão. Então quem quiser procurar a agenda, procura como que tá @VendettaProdBR. Com 2 T, né? Com 2 T's, muito bem. Bota aí pra nós, Vini, embaixo assim, Vini vai colocar. Vini é o cara do... faz a mágica aí. Faz a mágica aí. E também os ingressos também. No Clube do Ingresso. Clube do Ingresso, o Vini vai colocar aqui embaixo. E, cara, eu acho que... Eu tô muito feliz, assim, eu como um cara que aprecio a nossa cena e acho que tem muitos valores aqui. Para cada evento desse que você vai fazer, sempre vai ter alguma atração local, né? Sempre vai estar acontecendo. Então, ou seja, não é mais um show, é o movimento de uma cena que acontece. Então, eu fico muito feliz de ver. Além de você, passam outras pessoas aqui que são nossos amigos, como o pessoal do Vambora também, que estão... Eu tô muito feliz. A gente tem nosso Jean, que agora vai para uma área... vai entrar na Pleito, vai se tal, né? Exatamente. É importante. Então eu tô... E que eu acho que assim, o mais importante eu tô bem otimista, né, cara. Que é o que a gente falou aqui nessa conversa hoje, é isso, né? A cena, ela não é um momento, ela não é um evento, ela não é uma banda, ela é, pelo contrário, ela é um movimento que está acontecendo continuamente e está sempre se transformando. Então, assim, vocês querem que a cena cresça, participem, ouçam as bandas locais, frequentem ambientes que rolam eventos com essas bandas, né? Consumam a música dessas bandas, né? Ajudem essas bandas comprando camiseta, comprando material que eles têm para venda, né? E divulguem essas bandas. Né? Isso, eu acho que isso é importante, né? Porque existe toda uma questão que a gente fala que é a questão da motricidade, né? Para as coisas acontecerem, para a cena crescer e para terem mais eventos, precisa se criar mais público. E para se criar mais público, precisa que todas essas questões de consumo, de divulgação de bandas aconteçam. É um ciclo, né? É um ciclo de ações, né? Sim, exatamente. Vini, como que tá nosso tempo aí? O tempo voa aqui, né? Para nós irmos para os finalmente, então... como que você que faz parte desse movimento, agora já vamos falar cultural mais abrangente, citamos aqui o Movimento Vambora, Sumac, nós temos também. Esses dias eu entrevistei também o Léo Rodrigues, também, que é da... como que é o nome, cara? Da empresa dele de produção? 79? 79 Entretenimento.
que traz outras atrações. Como você tem visto, você conhece vários... acho que você conhece outros produtores além dos que eu citei aqui. Você acha que a galera tá fazendo um trabalho bacana aí pra nossa cena, em geral, cultural, florescer mais? Cara, eu acho que a grande questão de Mato Grosso, de um modo geral, não é enquanto a qualidade de trabalho, sabe? Ou então da falta de trabalho. Pelo contrário, eu acho que, tipo, realmente existe uma gama de trabalho sendo feito, uma boa quantidade de arranjos criativos, de produtos criativos sendo gerados, né? A gente vê aí um monte de gente que está produzindo. Então, o que falta nessa equação não é o trabalho de produção, de protagonismo da cena cultural. O que falta, sim, são mais políticas de fomento para essa galera. Entendi. Né? Então, assim, é você justamente pegar esse mercado que já está aquecido, mas que está atuando ali de maneira totalmente independente, sem nenhum tipo de suporte, né, fazendo o que pode para sobreviver, e ejetar recurso, ejetar fomento, para que esse trabalho cresça e consiga se multiplicar ainda mais, né, e principalmente, né, gerar lucro, né, gerar rendimento, e crescer o mercado, né? Então, assim, hoje o que eu vejo que realmente acaba ainda, digamos assim, sendo escasso dentro de Mato Grosso, não é a questão do fluxo de trabalho, ou a questão dos arranjos produtivos, ou a questão da cadeia produtiva, ou a questão dos protagonistas da cena desenvolvendo seu trabalho. O que falta realmente ainda é justamente a disposição dos recursos, o acesso aos recursos e o aumento da quantidade, da capacidade de capilarização desses recursos para alcançar essa galera, esses trabalhadores da cultura. Sim. Né? Isso que é o mais importante hoje. Então, assim, o que a gente espera, né, que a gente falou do Jean, o que a gente espera de outros olhares que a gente está tendo em relação principalmente à gestão pública, né, é que justamente o que eles entendam esse diagnóstico que nós temos, né, que é um diagnóstico que mostra onde a cultura ela é um forte indicativo de geração de renda, né, um forte gerador econômico, e que invista nisso como eles investem em outras áreas de desenvolvimento do Estado, né, isso que é o mais importante. Sim. Cara, que legal. Eu tô muito feliz, igual eu falei, o amendoim não fez bem pra minha garganta. Mas eu tô muito feliz de saber que tem essa galera trabalhando aí. E você acha, então, que nessa questão dos fomentos, se acontecer mais, a coisa melhora ainda mais, né? Lógico, né? Lógico. Entendi. É aquela questão, né? Quanto mais você incentiva, né, o desenvolvimento desse tipo de produto criativo, desenvolvimento desse tipo de trabalho dentro da área da cultura, mais você vai gerar recurso, mais você vai gerar oportunidade, mais você vai gerar protagonismo e principalmente você vai garantir também que a questão da formação de público, né? Porque você garante o acesso também desses produtos criativos a uma população que precisa e que muitas vezes não consegue acessar. E lembrando, né, para os mais capitalistas que não ligam para a questão cultural, mas sempre são influenciados por cultura, mas vamos falar aqui para os mais capitalistas, que isso beneficia todo um mercado, né? Sim. Então é o dono do hotel, é o dono da empresa de sonorização, é o cara do bar. Por isso que a gente fala a questão que é uma cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva vai desde a pessoa que está limpando isso, o chão do estabelecimento, né, do local do evento, até o cara que está fazendo o pedal de música lá na indústria que esse músico vai usar. Isso. Ficar confeccionando a guitarra na fábrica para o músico que ele vai comprar. Então toda essa cadeia ela é beneficiada a partir do momento que você tem execução de ações de política pública. Até a corda da minha guitarra, vamos dizer assim, ela faz parte dessa cadeia toda, né? A segurança, a empresa que instala os banheiros químicos, a empresa que monta a estrutura. Pipoqueiro, vendedor de camareiro da atração que vai ficar no hotel. Exatamente. Então, pessoal, vocês não têm noção o quanto isso se alastra num efeito cascata, assim, que é beneficiado, né? Então, e assim, hoje, por exemplo, a gente, em dados nacionais, a cultura já gera mais de 3% do nosso PIB. É muito. E isso hoje, se a gente for colocar em números... Isso com pouco fomento ainda, né? Imagina se tivesse mais fomento. Exatamente. E se a gente fosse colocar em números hoje, em comparativo, isso já dá mais que a indústria automobilística do Brasil. Caraca, mano, essa parte eu não sabia então, não. Então, assim, pra você ter uma ideia, então, quer dizer...
existe ali um impacto econômico gerador que precisa ser potencializado, porque realmente, né, a gente vê em outros países isso acontecendo. Sim, sim. Né? A cultura como um dos principais motores econômicos. Né? Nós não podemos continuar sendo um país de que só trabalha a questão do desenvolvimento primário, Sim, das commodities. Das commodities, né? Ou né? Monocultural. Monocultural, exatamente. Né? Nós temos que garantir justamente o quê? Que essa indústria, que é uma indústria limpa, que é uma indústria renovável, Sim. que é uma indústria que não agride a questão de meio ambiente e que é uma indústria infinita, porque a criatividade ela é infinita, Sim. ela continua tendo garantia do seu desenvolvimento. Sim. Isso só gera renda para o país. É gerar incentivo para mais multiculturas, né? Claro que pode ter a cultura do commodity, mas pode ter as outras, né? E alguns querem só beneficiar uma em detrimento de outras, né? Então eu acho que é muito, muito importante isso que você falou aí, que o país fortaleça mais outras culturas, que inclusive o Brasil é um país muito artístico e grande parte do reconhecimento que a gente tem a nível mundial é muito pelas nossas artes. Sim. E olha só, e também é um setor que sofre muito preconceito. E é engraçado, né? Você tem, por exemplo, no Brasil você tem esse caso que a gente sempre fala que tem artistas, muitas vezes, que são reconhecidos mais lá fora do que aqui, Sim. né? Que, por exemplo, é o caso do Mutantes. Mutantes, né? O Sepultura, quase que a nível Brasil mesmo, ele foi mais de lá pra cá. De lá pra cá, exatamente. A não ser o cara que, vamos dizer, a galera underground mesmo. Quem já tava desde o início do processo, né? Sim, mas muita gente fez esse caminho mesmo, né? É interessante esse fenômeno, mas é importante que você que está assistindo aí procure mais. E uma última curiosidade, cara, você traz aí, pessoal, várias bandas. Eu mudei de assunto assim muito rápido, mas você traz muitas bandas aí underground. Como que você acha essas bandas? Você garimpa, você olha nos catálogos tipo, Napalm, por exemplo. Na verdade é que você assim, descobre cada pérola aí, cara. Existe toda essa questão, por exemplo, de eu estar realmente conectado, né? Então, naturalmente, que você é um cracudo exatamente. do então, underground. Assim, eu estou muito ligado à questão do que tem se movimentado dentro do meio do heavy metal a nível mundial, Sim. Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E eu entendo, eu consigo ver esses movimentos, por exemplo, a gente consegue ver que as bandas que estão tendo mais ascendência ou que não estão tendo, então isso já é um termômetro para mim. Sim. E também a gente, como eu já estou nisso há muito tempo, né, é engraçado, ninguém faz nada sozinho. Essas turnês, esses bookings, os tour managers, eles são conectados em rede. Sim, também. Então, assim, a gente sabe as bandas que, por exemplo, estão chegando via México, via Colômbia, Argentina, Bolívia, entendeu? Chile. Existe uma comunidade que troca... faz essa troca, né? De possibilidades. Que, já vou estar levando tal banda para tal país. Então, começa os produtores a procurarem outros produtores que possam fazer a produção aqui e trazer para cá. Sim. Então, assim, já é uma rede que é muito fortalecida. Então, assim, não é que eu descubro as coisas, né? Pelo contrário, na verdade, o que existe é que eu tenho, né? Eu estou bem assessorado, né? Sim. Com toda essa rede de produtores que estão aí no mundo inteiro produzindo música. Então, tipo, eu tenho conexão desde que com países da América do Sul, América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia. E sem contar que você já é um consumidor natural, né? Exatamente. Você é um garimpeiro já. Então, tipo, eu já tenho aquela questão, né? Eu já vivo esse lifestyle no dia a dia. Uhum. Já é uma coisa natural para mim. Então, essas coisas naturalmente, como você falou, o algoritmo, de certa maneira, Sim. já trabalha para trazer essas coisas para mim. Sim. E aí, fora disso, você tem toda essa questão dessa rede de festivais, essa rede de produtores de turnê que estão ali sempre ali divulgando, procurando, conectando, levando e trazendo bandas, né? E muita coisa bate na trave, cara. Eu acho que assim, eu não faço nem 1% do que eu recebo. Nem 1%. E eu aposto que você gostaria de fazer muito mais, né? Agora, pô. Então o que você consegue, né? Aí é uma porcentagem ainda baixa, né? É mínima, né? É quase irrisória perto do volume de coisas que a gente tem.
E você, às vezes, para emplacar uma, você tem que tentar umas 10, sei lá. Exatamente. E ao mesmo tempo também sacrificar outras oportunidades. Imagino. Para você ter uma ideia, por exemplo, para mim fazer o Cobra Spell, eu tive que abrir uma oportunidade de fazer o Exciter. Porque batia a questão de o Exciter é famosa, né? E assim, porque batia a questão de data ali, era muito próximo. Ia chocar, né? Exatamente. Daí agora, por exemplo, depois, passando o Cobra Stealth, tinha uma possibilidade de fazer o Raven, que também não deu. Legal, então, assim, a gente vai recebendo, mas nem tudo dá para fazer. Nem tudo dá para abraçar. Imagina que eu já, por exemplo, que nem a questão, eu já estou fechando agora coisas do segundo semestre. Então, obviamente, no segundo semestre vão ter ainda mais bandas querendo mais ter oportunidades de coisas acontecendo que também não vai rolar, né? E mas você vai ter que... E assim, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Qual é o tamanho da nossa cena? Qual é o tamanho do nosso público? Qual é a capacidade de impacto econômico que o nosso público pode gerar para trazer um show? Você tem que ser muito consciente nisso, Isso, né? exatamente. Senão você põe o pé pelas mãos exatamente. aí. Hoje eu posso falar para você, sem sombra de dúvidas, eu acho que assim, Cobra Spell é uma banda que ela já é muito maior em termos de produção, assim, do que a maioria das outras bandas que eu vou produzir esse ano, assim, digamos assim, sabe? Então as pessoas não estão entendendo a magnitude disso, né, cara? Então, assim, é uma produção muito mais complexa. Então, assim, ela já é uma proposta ousada de se fazer. Imagino. Que já ela já vai além do que geralmente a cena suporta. A cena suporta, a capacidade toda operacional e tudo mais, né? Mas assim, a gente vai fazer, vamos conseguir fazer e tudo mais. Legal, cara. Bom saber. Vini, vamos caminhando para os nossos finais aqui. Antes de finalizar, mano, vende mais uma vez o show aí pra galera. Fala pro pessoal onde eles quiserem procurar, onde eles compram e tudo mais. Vou olhar pra essa câmera aqui, Vini. Exatamente. Tá me pegando? Lente da verdade aí. Olha a lente da verdade aí. Vamos falar, então é isso. Galera, dia 6 de julho aí, Headbangers na Casa Cuiabana, diretamente da Holanda, né? Holanda e Espanha. Cobra Spell, né? Uma banda de hard heavy aí, fazendo a sua divulgação do primeiro disco da turnê sul-americana, que é o disco 666, né? E lembrando que Cobra Spell também, além de ser uma puta banda, ela também traz a presença da guitarrista Sônia Anubis, que, né, fez parte do Crypta e do Burning Witches. Então, entrem no Clube do Ingresso, adquiram seu ingresso agora que tá mais barato, né, nesse primeiro lote, e não percam a chance de ver esse grande show aí de hard heavy, aí, uma banda de hard heavy feminina. Cara, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que é verdadeiro aqui, sempre quando a gente te convida. Você é um parceiro aqui e um parceiro da cena underground. Se Deus quiser, vai dar os deuses do metal ajudarem também, vai dar tudo certo. Esse show vai bombar para que mais oportunidades dessas aconteçam. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço aí. Centralcast, maior canal do centro geodésico da América do Sul. É isso aí, verdade. Valeu, galera. Sempre trazendo gente de A a Z pra cá. Exatamente. A nossa ideia é isso aqui ser uma central de... Como que eu posso dizer? Como que a gente usou o termo agorinha? Oh, meu Deus, de diversidade. Então a gente quer que passe aqui o máximo de expressões musicais, artísticas, empresariais, pessoas que estão fazendo a diferença de alguma maneira aí nos negócios, na educação, levando conhecimento, fazendo diferença para o nosso país, para a nossa região. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto a reforçar aqui, dedinho no like, se inscreve. A gente merece, não merece? Lógico, isso aí. Compartilham, curtam, ativem o sininho, não percam nenhuma oportunidade de ver os reclames deste MesaCast. Exatamente. Então, pessoal, ninguém vai ter... Aqui, ó, é o canal que você tem a overdose de cultura. E eu acho que assim, não sei. Eu também eu não acompanho muitos outros canais. Mas eu acho que se bobear, você foi um dos canais que mais trouxe galera para entrevistar aqui de Mato Grosso, né? Eu acho que sim. Cuiabá, né? Da cultura e da cultura, eu acho que de modo geral, eu falo assim, porque eu não vejo o volume de entrevistas que vocês fazem. Sim. E, né, que nem que falou, tendo toda essa diversidade, essa variabilidade dos tipos de convidado, eu não vejo em nenhum outro podcast, assim, daqui de Mato Grosso. Eu acho que sim. A gente também teve como chave, né, não focar só em um nicho, porque isso é um pouco limitante, né? A nossa cidade não é tão grande, então eu acho que pode chegar um momento que a coisa pode meio que estagnar.
Então eu pensei, não, vamos fazer eu já procurava fazer uma coisa mais inclusiva, então a gente sempre está procurando, independente se a pessoa é famosa ou não, mas se ela faz um trabalho que agrega para a sociedade, né, que a gente tem essa responsabilidade aqui social, a gente vai trazer aqui, né? Então a ideia do podcast é exatamente essa, e onde você vai ter cultura, um pouco de empresária, como fala, empreendedorismo, política também. A política ainda estou pisando em ovos para trazer uns políticos aqui, porque a gente sabe que é um assunto mais delicado, né? Então também a gente quer falar com políticos de ambos os lados dessa polaridade que existe hoje, mas não, e mesmo assim, que sejam moderados, né? E mesmo assim, não tendo a questão, que nem você falou, ainda não tendo a questão de um personagem político, sim, você tem o bate-papo politizado, que nem a gente fez aqui hoje. Exatamente. Que em diversos momentos nós falamos sobre temas que cortam, né, e corroboram com a questão de uma visão política. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a política vai muito além só da personalidade política, do político em si, sim, do sujeito político, mas assim, envolve toda essa questão de como nós vemos o mundo, né? Que nós, queiram ou não queiram, você pode falar, eu odeio política, eu odeio político, mas, cara, a gente vive constantemente a política, né? Fora a gente é afetado por ela. Que é o podcast que traz mais as gatinhas do cenário cultural de Mato Grosso. Também, né? Trouxe um pessoal bem bacana aí, né, cara? Porque eu não posso falar agora que eu tô comprometido, mas se você quiser falar aí pela gente aí. Não, só fiquem aí. Procurem nas outras entrevistas que vocês vão encontrar todas as beldades mato-grossenses entrevistadas por esse rapaz aqui na frente que vos fala. Sim. E todas com bastante conteúdo, além de serem gatas, lógico, né? Com certeza, né, cara? Mas é isso aí. Volto a frisar aqui. Muito obrigado, mano, pela sua presença. É sempre um bate-papo muito bacana. Eu adoro. Eu fico... por mim, esse papo aqui tinha toda semana, né? Mas a gente tem que girar, né? Lógico. E se pudéssemos, nós íamos ser ainda mais diversos ainda, né? É que ainda a gente tem dificuldades ainda de chegar em pessoas que a gente quer entrevistar. Tem gente que sequer responde a gente que caga pra gente que recebe o nosso convite e nunca mais responde. Então a gente ainda tá, talvez seja, é uma parte do processo, né? Talvez a gente vai conquistando mais relevância aos pouquinhos, a ponto de algumas pessoas passarem a ver a gente de outra maneira, mas a gente sempre tá tentando para vocês aqui trazer conteúdos que agreguem para sua vida. Se não for para sua, você pode compartilhar com terceiros aí, dar essa força pra gente, né? Então, ó, dedinho no like, dedo no se inscreve aí no sininho, segue a gente. Não é fácil fazer esse trampo aqui, a gente merece, né? Exatamente. E comentem essas entrevistas. Se você concorda ou discorda, pode dar o seu dislike, mas comente lá de uma maneira respeitosa, né? Que a gente tá entrando na sua casa, no seu celular aí, de uma maneira respeitosa. Então você pode comentar se você concorda ou discorda do ponto de vista que a gente falou aqui, mas fale de uma maneira que agregue, porque o nosso intuito aqui é agregar para a sociedade, então você pode agregar para a gente aqui. Com like, com o seu comentário e muito mais. Então é isso aí, sem mais delongas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até uma próxima. Valeu. Isso aí.